Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos tratando, no decorrer destas quarta-feiras que aqui estamos, sobre um assunto esse muito importante. É bem verdade que nós temos lido até o versículo de número 6, mas nós 1 ao versículo de número 4, que eu estarei novamente lendo para os irmãos. Estamos falando sobre o assunto, 4 lições, do vaso nas mãos do oleiro. 4 lições, do vaso nas mãos do oleiro. E aí nós, na quarta-feira retrasada, nós demos uma recapitulada com a igreja daquilo que nós havíamos já trabalhado na primeira aula. Nós falamos sobre a questão do levantar e descer a casa do oleiro. E depois nós pegamos especificamente, a introdução, falando sobre o vaso na mão do oleiro. Depois nós falamos sobre o primeiro ponto, que é levanta-te, e vá à casa do oleiro. Nós vamos ler novamente e eu creio que nós hoje vamos dar uma caminhada maior, ok? Então vamos lá. Versículo 1 ao versículo de número 4 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: desce, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Como o vaso que ele fazia, e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. É a palavra de Deus que nós lemos para poder trabalhar com cada um de nós aqui presente nesta noite. Meus irmãos, quando nós analisamos esse texto, e o interessante é que todos nós conhecemos o mesmo, conhecemos que foi uma ordenança da parte do próprio Deus, para Jeremias, através desse momento, dele se levantar, dele descer, dele ir à casa do oleiro, de Deus poder permitir ele ver, como o oleiro trabalhava o barro, não é verdade? E o que o oleiro fazia. Nós podemos observar no versículo de número 6, quando ele tem uma definição, e o próprio Deus falando para ele: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, E diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós temos um Deus, amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Nós temos um Senhor, Senhor meu e Senhor também teu. Então nós temos um dono, quem manda é o Senhor, não é verdade? Nós somos guiados por Ele. E naquela oportunidade nós demos uma recapitulada com os irmãos, nós trabalhamos sobre a questão do levantar, e naquela oportunidade nós deixamos bem claro que o levantar aqui é tomar uma atitude, é se dispor, é sair de um estado de acomodação, e colocar-se na posição que Deus quer para fazer a sua vontade se cumprir em nossa vida. Então, para que Deus possa me usar, para que Deus possa trabalhar comigo, é necessário que eu me coloque de pé, pastor, mas não posso ficar sentado, pastor, mas não posso ficar deitado, Deus pode me usar, mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, a palavra é clara: levanta-te, Esse levantar aqui, como eu disse para os irmãos, é tomar uma atitude. Nós temos crentes nos dias de hoje, que se nós formos observar, a caminhada dele, pastor Edson, às vezes tem 10 anos, e nunca tomou uma atitude, É sempre aquela mesma batidinha. Será que Deus não quer usá-lo? Será que Deus não quer fazer com que ele venha frutificar? Porque a promessa é para todos nós, sim ou não, amados? Amém? Porque quando nós vamos para a Bíblia, irmão Derli, a Bíblia é muito clara em dizer: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então nós já levamos uma vantagem, porque foi Deus que escolheu a nós. Então quer dizer, nós somos especiais demais. Amém, irmãos? Vou dizer igual aquela frase: somos especiais por demais, porque Deus foi lá e nos escolheu,
E não somente nos escolheu, mas Ele nos nomeou para que nós pudéssemos ir e dar fruto, e esse fruto permanecer. Então quer dizer, Deus quer usar mim, Deus quer usar você, Deus quer usar todos nós somos úteis na obra do Senhor. Não adianta às vezes nós frisarmos e queremos dizer, mas pastor, não, aqui olha, eu prefiro, não, quando o Senhor te chamou, Ele te chamou porque Ele te conhecia, ou melhor, te conhece, vamos colocar no estado presente, Ele te conhece, tá? E Ele sabe do que você é capaz, é por isso que Ele te chamou, você é peça primordial, vamos colocar assim, né, nesta engrenagem chamada Evangelho. Então, eu preciso entender isso, você precisa entender isso, você é útil, e útil para o bem do Evangelho. Sim, irmão Derli? Eu entendi a colocação do senhor, irmão Derli, lógico, com algumas ressalvas, né? Um exemplo, vamos supor, se o senhor estiver enfermo, né, não tiver condição de poder levantar, né, e você deitado orar, Deus te responde, nós temos base bíblica para isso, não é verdade? Vocês lembram de um rei, a qual havia Isaías dado uma ordem diretiva de Deus, dizendo para ele colocar em ordem a sua casa, né, o seu reinado, porque ele morreria, né, e não viveria, e ele estava enfermo. E aí o que ele fez? Segundo a Bíblia, ele vira para o canto, né, por certo, deitado, né, clama o Senhor responde a oração dele. Então, com algumas ressalvas. Agora, se a pessoa estiver em plena saúde, o certo é se posicionar, não é verdade? É tomar uma atitude, né? Principalmente nós em plena saúde. Se nós estivermos em plena saúde, estivermos deitados, um exemplo, igual ele disse, na madrugada, deitado, né? Se nós estivermos com saúde plena, é lógico que nós vamos ter sono, é um momento de descanso. Então não adianta, às vezes a pessoa virar e falar assim, não, eu até não levanto não, mas deitado, em plena saúde, eu consigo orar. É muito difícil, não é verdade? É muito difícil, mas é a pessoa dizendo, é ele diante de Deus, mas eu entendo a colocação do senhor. Agora, se for por negligência, aí não, né? Por negligência, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração, conhece a nossa vida, tá? Ok, Derli? Beleza. Sim, pastor Edson, o senhor ia falar naquela hora? Sim. Às vezes a pessoa, ele compromete com as coisas de Deus, mas não envolve nas coisas de Deus. Quando Paulo converteu, não é? Jesus falou com ele, lá vai ter um que vai te dizer o que deves fazer. Então, sempre na casa de Deus, tem algo a fazer, né? E vai ter alguém que vai te dizer o que a pessoa vai fazer, né? Então, a pessoa precisa comprometer com Deus, mas também envolver na obra de Deus, né? Exemplo disso que o pastor Edson está dizendo. Hoje ele não está aqui porque ele está enfermo, né? Mas o nosso irmão Hamilton, ele chegou, né? Eu pude observar, né, que ele muito desejoso de poder aprender, né? Chegava, joelhava, né? Participava do culto, mas sempre quando surgia uma oportunidade eu via que ele estava ali tentando auxiliar alguma coisa, alguém, né? E aquilo eu pude observar e pensei comigo, falei, pode dar um excelente cooperador, né? Aproximei dele, arrumei uma gravatinha, coloquei uma gravatinha nele, né, e falei, olha, hoje à noite você vem poder nos ajudar a cooperar. Hoje ele já tem a chave da igreja, né, já faz esse trabalho, né, e faz brilhantemente. E a irmã Fátima disse para mim que, né, quando foi no domingo, na segunda-feira ele bastante enfermo, a irmã Fátima disse para mim que ele disse, mas eu preciso sarar, porque eu tenho um compromisso na igreja, eu preciso abrir a igreja na quarta-feira, né, e chorando com a irmã Fátima, eu falei, calma filho, Jesus, ele sabe das coisas, não, mas eu preciso estar lá, eu tenho um compromisso e tal. Tem pessoas, irmãos, que são assim, responsabilidade vem e se coloca a trabalhar, né? Não é assim, pastor Edson, o senhor quis dizer? Então,
nós precisamos despertar para isto. Pastor, mas ninguém me vê, mas você está tendo uma atitude? Se você tiver uma atitude, todo mundo vai te ver, né? Todo mundo vai te ver. Se lembram que uma certa feita, eu disse aqui para os irmãos que eu sou de uma safra, né, que o meu pastor era deficiente visual, né, e a gente fazia o quê? A gente ficava raspando a garganta para ele poder entender que a gente estava no culto, porque nós queríamos a oportunidade para poder pregar, né? Às vezes, quando não acontecia isso, a gente levantava, passava mais perto, dava um glória, né, caminhando para ele poder entender que a gente estava na igreja. Então, quer dizer, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que se posicionar. Olha a posição aí novamente, né? Esse levantar e tomar uma atitude, é se dispor. Tá bem, irmãos? E por que eu usei irmão Hamilton? Porque o irmão Hamilton, praticamente novo convertido, já desceu as águas batismais, mas está começando e já se prontificou. Naquela época, um tempo mais atrás, né, era muito fácil a questão do batismo do Espírito Santo, principalmente para o novo convertido, porque o novo convertido chegava, né, com aquele amor profundo pelo Senhor, e tudo que mandava ele fazia, e recebia batismo do Espírito Santo muito rápido. E aqueles que já estavam há muito tempo na igreja, desculpa-me, entre aspas, acomodados, não recebia. E às vezes questionava ainda, por que fulano recebeu ou não recebi? Porque a atitude de fulano está sendo diferente da sua atitude. Ok? Então, na obra do Senhor, querido, é necessário que nós venhamos tomar uma atitude, nós nos dispormos, nós sairmos do estado de acomodação e colocarmos na posição que Deus quer para nos usar. Tá bem? E interessante que na quarta-feira passada nós, né, recapitulamos com os irmãos, dando exemplo de 2 personagens na Bíblia, que Deus, ele foi claramente dizendo para eles poderem se colocar de pé. Eu falei naquela oportunidade sobre Agar, quando achava que tudo estava perdido, né, quando ela achava que o menino ia morrer, aí o que Deus fala com ela? Agar, levanta-te, levanta o menino, toma ele pelas mãos, porque eu tenho uma promessa na vida dele. O menino não vai morrer, né? Mas era necessário ela se colocar de pé. Aí eu dei também o exemplo de Elias, não é verdade? Elias, o grande profeta, que chegou um momento que ele se sentiu acuado, desejou também, até mesmo a morte, né? A ponto de Deus ter que alimentá-lo a primeira vez, despertá-lo para que ele se colocasse de pé, né? Ele alimentou, só que depois ele prostrou novamente, e depois Deus vai lá e novamente desperta ele, dá o alimento e fala: ei, rapaz, levanta, porque você precisa se colocar de pé. E segundo a Bíblia, aquele alimento que ele alimentou, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Foi o que nós trabalhamos com a igreja naquela oportunidade. Então é muito importante, irmãos, nós nos colocarmos de pé. Nós temos base bíblica, nós recitamos alguns versículos, como Ezequiel capítulo 2, verso de número 1, quando vai dizer: filho do homem, põe-te em pé, então eu falarei contigo. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, quando disse: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então quer dizer, é se colocar de pé. Isaías, capítulo 60, versículo de número 1, nós recitamos também naquela oportunidade: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, todos esses versículos, eles têm uma particularidade que é se posicionar, se levantar, se colocar de pé. É o que nós estamos trabalhando, ou trabalhamos, né, nas aulas passadas. O lugar do crente é de pé, não sentado, nem deitado, tampouco dormindo, né? Mas o crente precisa estar de pé, despertado, né? A qualquer momento, Deus pode te usar. A qualquer momento, Deus pode requerer de ti, né, alguma coisa em benefício ao reino dele. Então, querido, é tão mais fácil nós já estarmos de pé, do que quando o Senhor nos chamar, né, para alguma coisa, fazer alguma coisa, nós temos que levantar, nós temos que arrumar. Olha o tempo que nós estamos perdendo, não é verdade? É por isso que quando eu gosto de frisar para os irmãos, né, a igreja do Senhor Jesus, principalmente quando está fazendo aniversário, eu gosto de usar Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18, né? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando
brilhando até ser dia perfeito. Dá a conotação de que o crente tem que ficar sempre de pé, sempre despertado, ok? Sempre pronto. É como um soldado, né? É sempre um soldado, sempre na vigilância, né? Sempre pronto, aposto. A qualquer momento ele pode te usar. A qualquer momento ele pode solicitar o seu trabalho. Então você tem que se posicionar cada dia mais. Para que nós possamos fechar, nós falamos sobre Elias e falamos sobre o primeiro ponto, que é levantar, para que nós possamos entrar no segundo ponto, que aí já é descer. Não é verdade? Lembra que eu disse que primeiro era necessário levantar, para depois descer. Parece ser uma coisa assim, né, estranha. Como é que Deus faz um negócio desse com o ser humano? Pede primeiro para poder levantar e depois descer. Mas que coisa estranha, né? Mas Deus tem os seus objetivos e sabe como trabalhar. Ok, amados? Aí nós vamos descobrir isso. Sim. Vamos citar a citação novamente, citação, porque está sendo filmado. Ah, é? Eu não sabia, não tinha te falado. Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Olha só, levantai e andai. Então veja bem, é a palavra de Deus que nos desperta, irmãos. Nós estamos trabalhando aqui, palavra de Deus. O posicionamento do crente é sempre de pé, em qualquer situação. Pastor, mas a luta é tamanha. Pastor, o peso é enorme, não é verdade? Mas a ordem de Deus é manter-se de pé, mesmo que não esteja aguentando. Lembra de Jesus com a cruz? Quem lembra de Jesus na cruz? Com a cruz. Estava pesado, estava ou não estava? Mas ele se mantia de pé, mesmo cambaleando, literalmente. Chegou um ponto até do madeiro cair, né? Quase cair, ter alguém para poder ajudá-lo. Mas o posicionamento dele era de pé. Ok, queridos? Amém? Alguém falou, pastor, queria participar? Não, né? Ok, então vamos para frente. Olha só, irmãos, que interessante que eu queria frisar com vocês. Olha, numa certa feita, alguém disse assim, olha, que Deus não age. Lembra que eu parei aí? Deus não age, mas Deus reage. E automaticamente, quando a gente fala uma frase como essa, a gente tem as nossas controvérsias. A gente vai falar, mas Deus não age? É lógico que Deus age, né? Mas dentro de algumas situações, é necessário nós agirmos para Deus poder reagir. Ok? E eu vou te provar. Vamos lá. Interessante. Olha um versículo bíblico, eu tenho certeza que você vai entender. Porque toda ação, ela é humana, mas a reação, ela é divina, né? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que toda a ação do homem, mas toda a reação, ela é de Deus. Exemplo, lembra de Jeremias capítulo de número 33, versículo 3? O que é que vai dizer lá? Ok, posta para nós, por favor, Jeremias 33:3. Dá para postar, irmã Alessandra? Vai lá. Jeremias, já estamos no livro, 33:3. Não? Deu errado aí? Lê para nós a parte A, Júnior, por favor. 33:3. Só um minuto, Júnior, vou levar o microfone até você. Porque, para não ficar vago. Leia para nós, por favor. Parte A. Jeremias 33, versículo 3. Sim. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sim. Só a parte A. Vai lá. Parte A. O que fala as primeiras frases? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. É uma ação humana, sim ou não? Sim.
uma ação humana. Clama a mim, né? Aí, se é uma ação humana, automaticamente vem a reação divina. E qual é a reação divina? Responder-te-ei. Como é que nós queremos resposta de Deus se nós não clamamos? Como é que nós queremos que Deus haja em nosso favor se nós não clamamos por Ele, não solicitamos o auxílio dEle? Não é verdade? Ah, mas pastor, o Senhor não sabe da minha dificuldade? Sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca, filho. Nós não falamos que nós precisamos estar posicionados, precisamos estar de pé? Lembra? De pé, estar de pé é uma atitude. Sim ou não? É uma atitude. Então veja bem, se vamos lá, uma dinâmica rapidamente. Vem cá, pastor Edson, por favor. Se eu estou aqui junto ao pastor Edson, vou ficar até mais de longe, nós dois estamos sem máscara. Estou aqui junto ao pastor Edson, aí nós estamos andando, normal, andando, a mesma pisada. Aí automaticamente o pastor Edson pisa no meu pé, pastor Edson, por favor, pode pisar, não tem problema não. Pode pisar. E nós estamos andando, vou supor, e aí eu vou andar, eu vou conseguir ir? Não vou. O que é que eu tenho que falar? Pastor Edson sabe que ele está pisando no meu pé. Ele tem ciência do que está acontecendo. Mas para que ele possa tirar o pé de cima do meu pé, eu tenho que falar o quê? Pastor Edson, desprende o meu pé, para mim poder andar. Qual a reação dele? Tirar o pé. Obrigado, pastor Edson. Obrigado. Ficou claro? Coloca o microfone, filho. Nós vemos outro exemplo desse aí, que tem que haver a reação humana, que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando Jesus vira e diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O primeiro então, passo o primeiro passo tem que ser nosso. O primeiro passo é do homem. É a ação. Ok, irmãos? Olha lá, para vocês verem. Clama a mim, ação humana. Responder-te-ei, ação divina. Meu irmão, o que eu quero que nós venhamos entender nesta noite? Nós precisamos clamar ao Senhor. O Senhor conhece a sua necessidade, conhece, mas Ele quer ouvir a sua boca. Olha o que tem de crente, irmãos, que hoje usa até aquela frase, né? Vocês oram por mim. Não é isso? Não é, irmã Margarida? Vocês oram por mim. Como tem gente que gosta de andar engarupado. Como tem gente que gosta, né, de usar do outro. Olha a carga espiritual que nós colocamos em cima de algumas pessoas, sendo que nós mesmos podemos viver com os nossos problemas, com a nossa dificuldade, com nossos pesos. É só nós clamarmos ao Senhor. E aí, quando nós clamamos ao Senhor, é lógico que Ele vai nos levar o quê? Vai nos levar a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, e assim sendo, Ele vai ter cuidado de cada um de nós. Você está me entendendo, sim ou não? Irmã Luciete, pode falar. Então, meu irmão, olha, toda ação há uma reação, ok? A parte do homem ele precisa fazer, para que Deus possa fazer a parte dele, ok? Outro exemplo, aquele que pede, o que diz a Bíblia? Aquele que pede, recebe. Então vamos analisar? Olha o que vai dizer, quando diz aquele que pede é uma ação humana. Quando recebe é uma ação divina, ok? Para que nós possamos ganhar tempo. Aquele que bate, o que acontece? Abrir-se-lhe-á. Então a primeira ação é do homem. Aquele que bate, ação do homem. A reação divina é o que? É abrir, ok? Olha outro exemplo, bíblico também, olha. Estende o cajado,
Lembra desses personagens? Quando Deus vira para Moisés, Moisés, estende o cajado. Na medida que você estender o cajado, aí a ação vai ser minha. E qual a ação que foi? O mar se abriu. Ok? Então a primeira ação, ela é do homem, e a reação vem de Deus. Lembra daquela parte de Jacó, ou melhor, de Josué, diante do Jordão? Houve primeiro a ação dele. Qual era a ação? Pisar no Jordão, né? Ação humana. E o Jordão abriria, ação divina, ok? Outro exemplo de Josué, ação do homem, rodear as muralhas de Jericó. Ação de Deus, jogar as muralhas por terra. Então quer dizer, nós precisamos fazer a nossa parte. E quando, né, nós citamos tudo isso aqui e falamos sobre a ação, nós vamos falar sobre o que? Sobre atitude humana. Nada mais é do que o homem, do que a mulher andar de pé na presença do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Ele me invocará. O Salmo 91 e versículo 15, aqui a gente faz só uma coisa, invocar. Ele me invocará. Ao que Deus faz? Eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. 2, livrá-lo-ei. 3, glorificarei. 4, dar-lhe-ei abundâncias de dia. 5, e lhe mostrarei a minha salvação. 6. Através de uma só ação. Está entendendo, irmãos? Amém, queridos? Vá um glória aí. Então veja bem a grande oportunidade que nós temos, né, de andarmos de pé na presença do Senhor. Fora que eu disse para os irmãos, numa outra oportunidade, numa quarta-feira dessas, né, que nós estando de pé, a visão é mais ampliada, né, do que quando nós estamos sentados, quando nós estamos deitados, tá? Quando nós estamos de pé, nós conseguimos visualizar melhor, né, o que está na nossa frente. Você está me entendendo? Então, o posicionamento do crente, tá? Baseado aqui em Jeremias capítulo 18, versículo de número 2, quando Deus fala para Jeremias, levanta-te, o posicionamento do crente tem que ser de pé, estar em pé na presença do Senhor nosso Deus. Ok, amados? Amém, queridos? Só que a ordem não foi somente estar de pé. A ordem depois ela muda. Porque no mesmo versículo 2, a palavra diz assim, ó, levanta-te e desce a casa do oleiro. A casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só que interessante, irmãos. Então eu aprendo aqui o quê? Que o crente, em primeiro lugar, precisa se posicionar, espiritualmente falando, estar de pé diante da presença do Senhor. Só que depois o crente precisa fazer o quê? Precisa, né, descer. Quando se fala de descer, fala de humilhar, se curvar diante do Senhor. Ok, amados? E aí, meu irmão, e aí Deus fala muito com a gente, viu? Quando nós reconhecemos que nós somos dependentes dEle, através do curvamento, através de se dobrar diante dEle, diante do senhorio dEle, tá? Ele tem muito a se revelar para nós, ok? Vamos lá para a 1 de Pedro, por favor. Primeira de Pedro, capítulo 5, você já sabia aí, né, rapaz? É algo que nós sempre trabalhamos aqui na igreja, né? Sempre trabalha aqui na igreja. Coloca o microfone lá para o pastor Edson, por favor, Júnior, para o Edson me ajudar, ok? O pastor Edson, lê para nós a partir do versículo 5. Vamos a partir do versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Só um minutinho, pastor, rapidamente, que eu estou vendo aqui alguns, né, pré-adolescentes,
Então isso aqui é muito importante, tá, querido? Embora eu não vou aprofundar nisso, estou vendo também jovens também aqui, não vou aprofundar nisso, mas a recomendação da palavra de Deus é que vocês, né, seja o quê? Seja sujeito aos anciões. Em que sentido, pastor? Respeitá-los, principalmente em nossa igreja, que nós temos bastante anciões, né, aí que nós precisamos, né, sujeitar a eles, nós reconhecê-los, ok? E considerá-los. Isso é muito importante da minha parte e importante também da sua parte, ok? Por que eu digo isso? Porque tem jovens hoje que, infelizmente, às vezes até um ancião, presbítero Elias, vê, né, chega na igreja, visualiza o jovem e levanta a mão, estende a mão, já vi isso, tá, irmãos? Estende a mão para o lado do ancião, o ancião estende a mão para o lado dele para cumprimentá-lo e ele nem dá ideia para o ancião, passa de largo, né? Às vezes passa em cima e nem para poder, meu irmão, a paz do Senhor, como é que está o senhor? Está tudo bem? Né? Como o senhor tem passado? Como é que está a força do senhor? Né? Isso é importante. Por quê? Porque eles já foram jovens igual vocês, já foram adolescentes igual vocês, e eu tenho certeza que na cultura deles passada, tá? Eles honravam os anciões. Eu sou de uma cultura que nós pedíamos bênção, né? Aonde chegava? É seu tio? Não, mas ele é mais velho que eu, a minha bênção, né? E a gente fazia isso. E hoje, nos dias de hoje, nós temos visto essa galerinha aí, infelizmente, né, agindo completamente errôneo, né, errado. E isso não é salutar, ok? Não faça isso se estiver fazendo. Continue, pastor Edson. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, irmãos, isso é muito importante, essa frase, tá? Vai dizer para nós revestir-vos de humildade. Isso aí é para todos nós, não é só para o jovem, é para todo crente. Nós precisamos nos revestir de toda a humildade, tá? Porque Deus, olha o que diz a Bíblia, é muito clara. Deus, Ele resiste ao soberbo, tá? Mas Ele dá graça aos humildes. Eu costumo dizer, né, que a vitória, né, ela é precedida pela humildade, né? Se nós sermos, né, e trabalharmos a humildade na nossa vida, nós temos muito a crescermos em todas as áreas, ok? Mas se nós chegarmos e darmos, né, evasão à soberba, aí, querido, ninguém vai querer ficar perto de você, ninguém vai querer lhe dar oportunidade, né? Mas se você se revestir da humildade, você vai longe, principalmente espiritualmente falando. Continue, pastor. Pastor, Sim? Uma observação importante aqui, que aqui também fala que é para a gente ser sujeito uns aos outros, ser de todos sujeitos uns aos outros. Sim. Se eu for sujeito ao presbítero Júnior, eu pensar que eu devo ser sujeito a ele, porque ele é superior a mim, e ele estiver pensando a mesma coisa de mim, nós vamos ficar tudo, né, em tamanho de igualdade, ninguém vai ter aquele senso de grandeza, não é? E isso é importante. É importante. Versículo 6, pastor, por favor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ok, obrigado, pastor. É só até aí. Só até aí. Olha só, irmãos, que interessante. Sim, presbítero Elias. Conhece de longe. Deus se atenta aos humildes. Salmo de número 138, e o verso de número 6, para que os nossos irmãos possam, né, compreender, os que estão nos acompanhando. Então, irmãos, é muito importante para nós cristãos, né, uma vez de pé, saber descer, tá? E a ordem, né, de Deus para Jeremias era:
levanta-te e desce, ok? Espiritualmente falando, irmãos, descer é mais difícil do que subir, é bem verdade que sim, né? Mas para o crente subir, é necessário primeiro ele descer. E a Bíblia nos recomenda o quê? Pedro, né, nos recomenda dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Ao tempo de quem? Ao tempo de Deus. Tem tanta gente hoje apressados, né? Tem tanta gente querendo assumir posições que não é dele. Tem tanta gente querendo agir, né, ou exercer um ofício que não é competente a ele ou a ela, né? Nós tínhamos algum tempo atrás uma dificuldade muito grande com respeito a isto. Hoje, graças a Deus, eu acho que o pessoal está um pouquinho mais atento com respeito a isso. Quantas vezes eu vi pastores chamando a atenção, né, de ovelha, porque a ovelha passava do limite. Exemplo, a gente dava uma oportunidade para a ovelha vir poder ministrar não somente a palavra de Deus, ele chegava e queria doutrinar. Papel completamente, ofício completamente diferente, a qual foi dado para ele, né? Foi anunciado para ele o quê? Anunciar a palavra de Deus. Exemplo, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus vai voltar, não é verdade? Só que às vezes ele interpretava mal. A igreja começava a receber, aí ele ia e mudava o assunto e começava o quê? Espancar a igreja, ofício que não cabia a ele. E nem a pastor também, porque pastor também não pode, né, irmã, ficar só espancando a ovelha. Há momento que nós precisamos fazer o quê? Corrigir a ovelha, mas não espancar a ovelha, né? Isso não é papel para nós, líderes, ok? Então, querido, nós precisamos esperar o nosso tempo. Tem pessoas que, né, começa hoje, e hoje mesmo ele quer iniciar, né, vamos supor, aceitou Jesus agora, à noite já quer ser pastor. Aceita Jesus agora, né? Está aqui o pastor Edson, disse uma frase, né, até muito cômica para o tempo atual. E quem disse isso parece para o Romário, uma certa feita atrás, jogador de futebol, né? Porque quando ele ganhou a Copa do Mundo, o que ele fez? Ele foi lá e sentou lá na janelinha lá do avião. Não sei se você lembra disso, quando estava descendo o avião. Aí depois ele pôde dizer, falou: eu sentei lá porque é um lugar que eu adquiri pelo meu esforço. Mas não pensa vocês, aí já é a resenha, né, de futebolística, né? Que os jogadores às vezes conversavam quando estava treinando na seleção, alguém queria fazer uma coisa a mais, virava e falava: agora você é titular. Aí ele brincava e falava assim: chegou agora, já quer sentar na janela. Não tem pessoas que faz isso? Acaba de chegar, já quer assumir já, né? Então isso é muito perigoso. A Bíblia é muito clara, né? A ordem é o quê? É humilhar, né? É descer. Agora, ao tempo de Deus, né, ele vai nos exaltar. Amém, meus irmãos? Quando se fala, querido, sobre descer, às vezes é humilhante, mas é o passo para nós poder recebermos a vitória da parte do Senhor, tá? Quando se fala de descer, é descer na presença do Senhor, é descer em oração, é descer em jejum, é descer em lágrima, é descer em rogos, né? Pois o Senhor, Ele está atento àqueles que assim procedem. O Senhor estará sempre com seus olhos voltados para cada um de nós, quando nós assim procedermos. Agora, enquanto você continuar soberbo, enquanto você continuar com o narizinho em pé, o Senhor vai te dando linha, vamos dizer assim, desculpe pela frase, mas Ele vai te dando caminhada. Agora vai chegar o tempo que Ele vai cobrar isso de você. Ok? Fala no microfone. Fala no microfone. A soberba é um problema tão sério. Eu estou preparando um assunto lá, que Aitofel, né? Aitofel era o conselheiro particular de Davi. E ele se matou, ele se enforcou, porque o conselho dele não foi aceito. O conselho do outro conselheiro foi aceito, e o dele não foi. E ele se matou porque o conselho dele não foi aceito.
Então, até onde chega a soberba, não é? Orgulhoso. Para mim, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 10, por favor, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo de número 10. Aquele que localizou pode levantar, Tiago 4, versículo número 10. Depois a irmã Alessandra projeta lá. Pode ler. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Veja bem que interessante. É a palavra de Deus, é ensino. É Tiago nos ensinando, pastor em Jerusalém, nos ensinando. Tiago, irmão de Jesus, né? Ensinando para nós, irmão Derli. É necessário nós nos humilharmos diante de Deus, ok? Nos curvarmos diante dEle, descer na olaria de Deus, em humildade. Como é gostoso, irmãos, quando nós chegamos em uma igreja e a gente percebe todo mundo curvado diante do Senhor em oração, né? Sinal de humilhação. Tem crente hoje, infelizmente, Monderli, e vamos mexer, desculpe, nós estamos aqui ao vivo, né? Mas desculpa-me, às vezes nós temos um instrumento no púlpito, e quantos instrumentistas às vezes chega de qualquer maneira, né? Nem curva, nem se dobra para poder orar, nem pede o Senhor para ungir suas mãos para tocar nos instrumentos. Tem uns que já chega, já senta, e ali mesmo já começa já o culto e ponto, e totalmente sem sintonia. Né? Quantos obreiros às vezes, hoje eu orei sentado, e teve determinado momento que eu orei com os olhos abertos, porque eu estava sozinho, com a igreja aberta, não é verdade? Eu preciso vigiar, né? Então eu estava aqui com os olhos abertos, orando ao Senhor, mas visualizando lá. Quando chegou 2 casais, aí eu já tive a oportunidade de poder fechar os meus olhos, mas de vez em quando dava uma abertinha, né? Para poder ver se estava tudo certo, e aí o pessoal foi chegando, como o pessoal chegaram, né? Mas eu preciso, a primeira coisa, chegou na casa do Senhor, meu irmão, é o bom costume nós temos, nos curvar diante do Senhor, né? E buscarmos a face do Senhor. E aí, meu irmão, não tem outra coisa, porque segundo a Bíblia, um coração quebrantado, né? Deus não rejeita. É nós começarmos a chorar diante do Senhor, é sinal de humilhação, é nós reconhecermos a nossa miserabilidade, né? As nossas fraquezas diante do Senhor, e assim sendo, o Senhor se atenta para nós, pastor. Eu tenho certeza, se eu der essa oportunidade aqui, para irmãos e irmãs, dar testemunho daquilo que Deus fez, quando você partiu para esse princípio de descer, no sentido de se humilhar perante o Senhor, é Bíblia, aquele que se humilha, Deus exalta, ok? Aqueles que se humilham, Deus exalta. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Abra para nós, por favor, Tiago, capítulo 5, versículo de número 7, é só pular um pouquinho à frente. Tiago 5, verso 7. Olha, para você ver, né, sede paciente, né? Quando a gente fala de uma pessoa paciente, fala de uma pessoa também humilde, podemos colocar assim, uma pessoa que sabe aceitar o seu tempo, aceitar o momento, né? E aí ele dá uma lição para nós, colocando com respeito ao agricultor, aquele que planta, né? Aquele que planta, automaticamente, antes de plantar, ele precisa fazer o quê? Primeiro preparar a terra, não é assim, irmãos? Depois de preparar a terra, ele vai lá e seleciona a semente, ele vai lá e lança a semente sobre a terra, não é verdade? Espera a primeira chuva, não é isso, Derli? E aí a semente vai fazer o quê? A semente vai morrer. Depois que a semente morre, é que ela ressuscita novamente, né? E aí ela começa a crescer, e aí, né, precisa das chuvas, e aí com paciência o agricultor vai lá e espera o tempo certo, para poder estar colhendo aquilo que ele investiu lá no passado. Então é interessante, irmãos, eu e você tomarmos ciência disso e aprendermos com a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a termos paciência, a sermos humildes. Não adianta nada querer ser prepotente, não adianta nada você ser arrogante, não adianta nada você ser soberbo,
né? Eu já vi tanta história de pessoas soberbas, e o final da história, histórias tristes, ok? Muito triste, porque, né, esse não é um caminho bom a ser tomado. Há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então, tome muito cuidado com respeito a isto. Mateus capítulo 6, versículo de número 25, por favor. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Olha o que vai dizer. Vai, por favor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olha que interessante, hein, irmão? Aí fala de quê? Fala de humildade também, né? Fala de dependência da parte do Senhor nosso Deus, né? E interessante que é Jesus que fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados, né? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus, ele conhece a nossa estrutura, conhece a nossa vida, ele sabe daquilo que nós precisamos. O que basta é o quê? O que basta para nós é sermos semelhantes a Jesus. Jesus não demonstrou humildade enquanto esteve aqui na terra, sim ou não? Sim ou não? Então, e nós não estamos na escola de Jesus? Então precisamos também ser humildes, né? Precisamos ser humildes, e o Senhor vai cuidar de nós a seu tempo, né? Tudo aquilo que nós necessitarmos, Ele estará sempre pronto para poder nos ajudar, porque o versículo é muito claro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Está falando aqui de tempo certo, Deus vai fazer o melhor na sua vida, mas é necessário você descer primeiro para depois subir. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 6. Filipenses 4, verso de número 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Com ação de graça. Leia novamente, Elias, a partir desse versículo, por favor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, é por causa das precipitações da vida é que nós acabamos tomando atitude errada, né? É por causa das inquietações demais é que nós acabamos, né, precipitando em muitas coisas. É por isso que é muito importante nós andarmos segundo a orientação do Senhor nosso Deus. E a recomendação do Senhor é o quê? É andar na presença dEle e ser perfeito, né? O mais o Senhor vai fazer por mim, o mais Ele vai ter perseverança, esperar o seu tempo, né? E o mais o Senhor estará fazendo por todos nós, ok? Descer, irmãos, significa humilhar diante do Senhor, é reconhecer que nada somos e que Deus é tudo, é estar sensíveis à voz de Deus. Isso é descer, tá? E interessante que Jeremias, ele pôde experimentar isso, porque quando nós vamos lá, voltando lá em Jeremias, no capítulo de número 18, o verso de número 2, vai dizer assim, ó, levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem desce, né, espiritualmente falando, quem se humilha diante da presença do Senhor, ele passa a ter conexão com o Senhor, passa a ouvir o Senhor, né? Passa a ter sensível à voz do Espírito. Preste atenção, amados. Olha só, imaginemos, nós estamos aqui, tá? Na igreja, todo mundo falando ao mesmo tempo, né? E eu estou querendo ouvir o pastor Edson.
E aí automaticamente pode ser que eu até consiga decifrar algumas frases que o pastor Edson está falando comigo, mas pelo falar de todos que estão em minha volta, né, fica mais difícil, sim ou não? Agora imaginemos, todo mundo conversando aqui ao mesmo tempo, e eu mais o pastor Edson nos retiramos e vamos ali para trás. Fica mais fácil ouvir o pastor Edson? Sim ou não? Fica mais fácil. Quando nós observamos Deus falando com Jeremias e fala assim, ó, levanta, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não poderia falar com Jeremias aonde ele estava antes? Por que será que Deus chama ele? Porque Deus queria o quê? Um particular com ele. Fica mais fácil, dá para poder ouvir melhor, dá para poder, né, perceber mais as palavras. E aí vamos trazer isso espiritualmente falando. Quantos momentos nós estamos com aqueles turbulhões de problemas, de dificuldade, e a gente não sabe como fazer, um emaranhado de problemas, né? Aí quando nós lembramos disso, aí a gente se curva diante do Senhor, começa a buscar o Senhor, aí parece que a gente entra numa dimensão, parece não, a gente entra numa dimensão espiritual, aí a gente já não vê mais problemas, mas a gente já começa a ver solução. Por quê? Porque a gente começa a ouvir Deus falar, ei meu filho, não faça isso. Eu já ouvi Deus falar dessa forma. Ei meu filho, é por aqui. Meu filho, o caminho é esse. Meu filho, é essa a decisão que você precisa tomar. Vocês estão entendendo? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Já aconteceu? Porque Deus se dá a revelar, amados. Se não aconteceu até hoje com você, tá? O erro não está em Deus não. O erro às vezes está em nós, as nossas atitudes, ok? Sim? Aham. Uhum. Olha só, irmãos. Olha que testemunho maravilhoso. É. Aham. Olhar aquilo que está dentro de ti, que não agrade a Ele, ou você mesmo fazendo um autoexame, né, da sua vida, como é que você tem se portado, né, diante da presença do Senhor, né? Às vezes nós, irmãos, chegamos a um momento tão difícil na nossa caminhada, né, que nós ficamos um tanto quanto assim, estagnados, né? Às vezes até mesmo vivendo aquela mesmice,
de cada dia. E não é isso que o Senhor quer para você. Deus quer o melhor para você. Aí eu volto lá naquele tema de domingo passado, né? Deixar o passado no passado e vamos viver o novo na presença do Senhor nosso Deus, porque Ele quer o melhor para mim, o melhor também para você. Isso aí ia falar, pastor Edson, para concluir? O senhor ministrando, né? Sim. Eu já até preguei nesse texto, mas eu aprendi que às vezes Deus quer falar com a pessoa lá na casa dele, na casa do oleiro. Mas a pessoa fica falando assim, não, eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja para Deus falar comigo. Deus fala comigo aqui, não é? E Deus quer falar com ele lá, onde é feito os vasos, onde é modelado os vasos, onde Deus trabalha com os vasos, né? Na fábrica de vasos. E a pessoa não quer descer a casa do oleiro, não quer ir para a igreja, porque acha que não precisa, porque ele ou ela é a igreja. Verdade, verdade. Deus te abençoe, pastor Edson, com certeza. Meus irmãos, estamos chegando já então ao ponto de nós concluirmos esse momento de ministração. Irmã Esther, dá para louvar a Deus com o hino, irmã Esther? A irmã Esther vai louvar a Deus com o hino, enquanto a mesma adora o nome do Senhor. Nosso cooperador irmão Derli pode colher dízimos e oferta. O cooperador irmão Derli estará colhendo dízimos e ofertas para o bom andamento da obra do Senhor nosso Deus. Mas que nós possamos retornar para os nossos lares, né, com a convicção que Deus realmente Ele tem falado conosco, e a ordem do Senhor não é somente levantar, mas a ordem do Senhor, né, baseado nesse texto, é descermos também diante da presença dEle. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Irmã Esther, vem adorar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo de um bravo mar. Sim, eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo
esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram para te adorar. O presente que Deus enviou para nós. Até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Não vou, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar, vem me ajudar. Agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando nossa mãe Esther, tá? E possa continuar honrando o seu ministério de louvor em nome do Senhor.